Olá pessoal, vamos hoje concluir a leitura de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. Estamos aqui no último capítulo, a dupla herança de Nietzsche. Eu vou retomar o que eu li no vídeo passado, para não ficar descontextualizado. E vou seguir aqui esse capítulo até a conclusão. Isso, deixa eu ver se eu já estou na conclusão. Me perdi aqui. Já estou na conclusão, gente. Então vamos lá. A verdade é extremamente rara nesta terra. Cabe mesmo pensar se ela não seria totalmente ausente. De fato, os arrebatamentos miméticos são, por definição, unânimes. Cada vez que um deles acontece, convence todas as testemunhas do grupo, sem exceção. Transforma todos os membros da comunidade em falsas testemunhas inabaláveis, já que incapazes de perceber a realidade. Então aqui ele está falando do contágio mimético, que as pessoas todas ficam contagiadas pela violência mimética e acabam acusando alguém. Dadas as prioridades do mimetismo, o segredo de Satanás deveria estar protegido de qualquer revelação. Das duas, uma, ou o mecanismo vitimário é disparado e sua unanimidade elimina todas as testemunhas lúcidas, que é quando aquela multidão realmente toda é contagiada e acha que a vítima é culpada. Ou então, o mecanismo vitimário, ele não dispara, as testemunhas permanecem lúcidas, mas nada tem a revelar. Nas condições normais, o mecanismo vitimário não é passível de ser conhecido. O segredo de Satanás é inviolável, porque faz parte, justamente dessa organização coletiva violenta, faz parte que ela tenha essa méconnaissance, que o Girard chamou, méconnaissance no sentido de ignorância sobre a inocência da vítima, Então vamos lá. Diferentemente de todos os outros fenômenos que têm como prioridade fundamental o fato de aparecer, a palavra fenômeno vem de Feinstai, que é brilhar, aparecer. O mecanismo vitimário desaparece necessariamente por trás das significações míticas que ele gera, porque aí ele interpreta aquele sacrifício, por exemplo, como um deus estava querendo uma oferenda, por exemplo, Então por isso que ele fala que o mecanismo vitimário desaparece, essa consciência do ciclo mimético não está ali, necessariamente por trás das significações míticas que ele gera. Portanto, ele é paradoxal, excepcional, único enquanto fenômeno, O mecanismo do bode expiatório realmente é um fenômeno excepcional e único, porque ele tem como se fosse essa dupla chave, Ele fecha por dentro, porque quando é unanimidade violenta, a comunidade ali tem certeza da culpa da vítima, E aí quando não, quando existe uma minoria ali, é o exemplo dos discípulos, e das mulheres e homens que conviveram com Jesus, que ali eles formam uma minoria dissidente ali, onde algumas pessoas daquela coletividade não estão contagiadas pelo contágio mimético, Então vamos lá. A inviolabilidade do mecanismo, ele ser inviolável, explica a segurança extrema de Satanás antes da revelação cristã. Então, como esse mecanismo é muito difícil de ser revelado, Satanás estava seguro antes da paixão de Cristo. O mestre do mundo, Satanás, acreditava ser capaz de resguardar para sempre o seu segredo dos olhares discretos, de conservar intacto o instrumento de sua dominação, o próprio mecanismo. E, no entanto, Satanás foi enganado, como vimos, no final das contas,
ele se deixou enganar pela cruz, que é o que a gente já comentou, do ardil da cruz, que Deus não era ardiloso, mas que Satanás, muito focado no poder, não conseguia entender que Deus poderia fazer aquilo com o próprio filho para revelar esse mecanismo, né, para a humanidade. Para que a revelação evangélica aconteça, é preciso que o contágio violento contra Jesus seja e não seja unânime. É preciso que ele seja unânime para que o mecanismo se produza, né? Todo mundo unanimemente ali junto contra aquela vítima. E é preciso que ele não seja unânime para que esse mecanismo possa ser revelado. Através das testemunhas que escreveram os evangelhos, por exemplo, a paixão de Cristo ganhou seu significado, né? E pôde continuar sendo alvo de reflexão, né? Fonte de reflexão. Essas duas condições, né? Ser revelado e não ser revelado, não são realizáveis simultaneamente, mas podem se realizar sucessivamente. Ou seja, normalmente é a multidão violenta, unânime, né, o todos contra todos, que vira o todos contra um, e só depois que o sacrifício acontece é que normalmente se tem ali uma leitura de outra pessoa sobre aquilo poder ter outro significado que não a vítima ser culpada, né? Seria a vítima ser inocente. No momento da prisão de Jesus, Judas já traiu, todos os discípulos se dispersam, Paulo está prestes a renegar seu mestre, né? Lembra que ele nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? O arrebatamento mimético parece estar a ponto de conduzir, como sempre, à unanimidade, pegando todo mundo, arrastando todo mundo naquele contágio mimético. Se isso tivesse acontecido, se o mimetismo violento tivesse realmente triunfado, não haveria evangelho, só existiria um mito a mais. No terceiro dia da paixão, entretanto, os discípulos dispersos se reagrupam novamente em torno de Jesus, que acreditam ressuscitado. Algo se produz in extremis, que nunca aconteceu nos mitos. Aparece uma minoria contestadora decididamente erguida contra a unanimidade perseguidora, que devido a esse fato passa a ser apenas uma maioria, certamente sempre esmagadora do ponto de vista numérico, mas a partir de então incapaz, como sabemos, de impor universalmente sua representação do que aconteceu. Então aqui ele está falando o seguinte, né, que na paixão, né, existiu esse mimetismo violento, ele não realmente triunfou, né, porque a gente tem uma pequena, um grupo dissidente ali, né, de testemunhas que são os discípulos de Jesus e as mulheres e homens que conviveram com ele, que não acreditam que ele é culpado, né. Ele está explicando como é que isso acontece na Bíblia, né. Então, no terceiro dia da paixão, alguns discípulos estão dispersos e tal, mas aí eles, se reagrupam novamente em torno de Jesus, que acreditam que tinha ressuscitado. Então, algo se produz em extremo, que nunca aconteceu nos mitos, porque nos mitos sempre o que vence é a consciência da multidão violenta, né? Aparece uma minoria contestadora, erguida contra a unanimidade perseguidora, porque está todo mundo perseguindo Jesus e os discípulos. Que devido a esse fato, essa passa a ser apenas uma maioria, né? Porque não é a maioria que tem a consciência da inocência da vítima, que isso são os discípulos e os homens e mulheres que conviveram com Jesus, né? A minoria contestadora é tão minúscula, tão desprovida de prestígio e principalmente tão tardia que ela não afeta em nada o processo vitimário, mas seu heroísmo irá lhe permitir não somente se manter, mas também redigir ou fazer redigir os relatos difundidos mais tarde no mundo inteiro, que irão espalhar por toda a parte o saber subversivo dos bodes expiatórios condenados de forma injusta, né? Então,
aquela minoria dissidente de discípulos e testemunhas ali, homens e mulheres que conviveram com Jesus. Alguns deles trabalharam pela escrita dos evangelhos, né, ou ajudando essa escrita a acontecer, e aí conseguiram espalhar essa consciência tão importante. O pequeno grupo dos últimos fiéis já tinha sido tomado até o pescoço pelo contágio mimético, de onde ele extraiu força para se opor à multidão e às autoridades de Jerusalém. Como explicar essa reviravolta contrária a tudo que aprendemos sobre a força irresistível dos arrebatamentos miméticos, né, que realmente vão contagiando as pessoas, né, de forma muito rápida? Para todas as questões colocadas no presente ensaio, sempre consegui encontrar até aqui respostas plausíveis num contexto puramente humano, antropológico, mas dessa vez, é claro, isso é impossível. Itálico. Para romper a unanimidade mimética, é preciso postular uma força superior ao contágio mimético. E se aprendemos algo deste ensaio, é que essa força não existe na Terra. Então, assim, que ele está falando, né, que a unanimidade mimética, né, quando existe esse contágio, isso é muito forte, né, isso só poderia ser parado por uma força superior, mesmo divina, né? É justamente porque o contágio mimético sempre foi todo poderoso entre os homens, antes do dia da ressurreição, que a religião arcaica divinizou-o. As sociedades arcaicas não são tão idiotas quanto pensam os modernos. Elas têm boas razões para considerar divina a unanimidade violenta. A ressurreição não é apenas milagre, prodígio, transgressão das leis naturais. Ela é o sinal espetacular da entrada em cena no mundo de um poder superior aos arrebatamentos miméticos. Então aqui ele está falando do poder, né, dessa ressurreição como a conclusão de todo o evento, né? A importância ali não era só Jesus ter sido crucificado, mas é o depois, é o que pensar a respeito disso. Lembrar, né, da inocência da vítima e da inconsciência perseguidora, dos perseguidores, né? Então, é por isso que ele fala, a ressurreição não é apenas um milagre. Ela é o sinal que entrou em cena um poder superior aos arrebatamentos, que é esse poder divino, né? Diferentemente destes, esse poder nada tem de alucinatório ou mentiroso. Longe de enganar os discípulos, ele os torna capazes de identificar o que não identificavam antes e lamentar sua lastimável debandada dos dias precedentes, reconhecendo-se culpados de participação no arrebatamento mimético contra Jesus. Então aqui os discípulos têm um tempo, né, para eles elaborarem a participação deles e perceberem também que eles foram vítimas desse contágio mimético. Que poder é esse que triunfa sobre o mimetismo violento? Os evangelhos respondem que é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Foi ele, segundo todas as evidências, que se encarregou de tudo. Seria falso, por exemplo, dizer sobre os discípulos que eles caíram em si. Foi o Espírito de Deus que os pegou e não os soltou mais. No Evangelho de João, o nome dado a esse Espírito descreve admiravelmente o poder que arranca os discípulos do contágio até então onipotente, o Paracleto. Comentei esse termo em outros ensaios, mas sua importância para a significação desse livro é tão grande que devo retomá-lo. O sentido principal de Paracletos é o advogado de um tribunal, o defensor dos acusados. Está defendendo quem está sendo acusado, né? Em vez de buscar perífrases ou evasivas com a finalidade de evitar tal tradução, é preciso preferi-la a todas as outras. É preciso maravilhar-se com sua pertinência. É preciso tomar ao pé da letra a ideia de que o Espírito Santo esclarece os perseguidores sobre suas próprias perseguições. O Espírito revela aos indivíduos a verdade literal do que Jesus disse durante a sua crucificação. Eles não sabem o que fazem. Também devemos lembrar do Deus que Jó chama meu defensor. Então tem tudo a ver, né?
essa palavra paracleto, né, como o defensor dos acusados. Ele fala também aqui, né, que o Espírito Santo que se encarregou de iluminar essas pessoas, né, nessa época de entender a paixão de Cristo também. O nascimento do cristianismo é uma vitória do Paracleto, que é esse defensor dos acusados, né, sobre seu opositor, Satanás, cujo nome significa originalmente o acusador diante de um tribunal, aquele que é encarregado de provar a culpa dos réus. Essa é uma das razões pelas quais os evangelhos fazem de Satanás o responsável por toda a mitologia. O fato de os relatos da paixão serem atribuídos ao poder espiritual que defende as vítimas injustamente acusadas corresponde maravilhosamente ao conteúdo humano da revelação, tal qual o mimetismo permite apreendê-lo. Em vez de prejudicar a revelação teológica ou estar em concorrência com ela, a revelação antropológica, né, que é esse viés que ele traz, lhe é inseparável. Essa fusão das duas é aclamada pelo dogma da encarnação, o mistério da dupla natureza, divina e humana, de Jesus Cristo. A leitura mimética permite realizar essa fusão. Longe de eclipsar, né, de esconder a teologia, a ampliação antropológica, concretizando a ideia excessivamente abstrata de pecado original, como bem notou James Ellison, ela torna sua pertinência manifesta. Que a gente pode entender o pecado original à luz da ressurreição, à luz da teoria mimética, né? E agora a gente vai aqui para uma discussão final que ele traz nessa conclusão, que é a conversão de Pedro e Paulo. Para ressaltar, que é bem bonito, né, o papel do Espírito Santo na defesa das vítimas, não será inútil, talvez, concluir observando o paralelismo das duas conversões magníficas que se produzem em torno da ressurreição. A primeira é o arrependimento de Pedro após sua negação, tão importante que pode ser considerado uma nova e mais profunda conversão, e a segunda é a conversão de Paulo, o famoso caminho de Damasco. Aparentemente, tudo separa esses dois acontecimentos. Eles não figuram nos mesmos textos, um se situa bem no início, o outro completamente no fim do período crucial do cristianismo nascente. Suas circunstâncias são muito diferentes, os dois homens, né, Pedro e Paulo, são muito diferentes, mas o sentido profundo das duas experiências não deixa de ser exatamente o mesmo. O que os dois convertidos se tornam capazes de ver, graças às suas duas conversões, é o gregarismo violento de que estavam possuídos sem saber, o mimetismo, que faz com que todos nós participemos da crucificação. Ou seja, esse contágio violento, que envolve todas as pessoas em torno de uma vítima inocente, ele faz com que a gente seja cúmplice da crucificação, que foi o evento em que se crucificou o Filho de Deus, né, que estava sem pecado. Então, o evento máximo de revelação de como a gente não tem critério nenhum em selecionar vítimas para serem crucificadas, né? Tanto que a gente crucificou o Filho de Deus. Então, vamos lá. Vamos ver, ele vai comparar agora a conversão de Pedro e Paulo, né? Então, Paulo tem aquela questão que Jesus avisa que ele negaria Jesus 3 vezes, né? Exatamente após sua terceira negação, Pedro escuta um galo cantar e se lembra da predição de Jesus. Somente então ele descobre o fenômeno de multidão do qual participou. Ele orgulhosamente acreditava estar imunizado contra toda infidelidade a Jesus. Ao longo de todos os evangelhos sinóticos, Pedro é o joguete ignorante de escândalos que o manipulam sem que ele saiba. Dirigindo-se à multidão da paixão, alguns dias mais tarde, ele irá insistir sobre a ignorância dos seres possuídos pelo mimetismo violento. Ele fala com conhecimento de causa. Então, quando ele não quer ser
confundido com o discípulo de Jesus, né? Perguntam se ele conhece Jesus, ele fala, eu não, né? Fala 3 vezes. Então, ali ele está contagiado pelo mimetismo, né? Vamos ver o que mais. E aí depois ele consegue reconhecer isso. E consegue reconhecer a ignorância dessa multidão, né? Em seu evangelho, Lucas, no instante decisivo, faz Jesus atravessar o pátio conduzido por seus guardas e os 2 homens trocam um olhar que transpassa o coração de Pedro. A pergunta que Pedro lê nesse olhar, por que me persegues? Será ouvida por Paulo, da própria boca de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra perseguição figura ainda na segunda frase de Jesus, em resposta à questão proposta por Paulo. Quem és o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1, de 1 a 15. 1 a 5, desculpa. A conversão cristã é sempre essa pergunta. Porque é isso, né? O que ele está querendo mostrar? Essa genialidade de... Por exemplo, Paulo está indo a caminho de Damasco, perseguir os discípulos de Jesus, e ele escuta uma frase, né? De Deus parando o caminho dele, perguntando, por que me persegues? Então é isso, que perseguir, você dirigir más intenções, acusações, né, contra um outro, e poder deixar esse outro suscetível à morte, porque as suas acusações podem contagiar um grupo todo, né? Então, a conversão cristã é sempre essa pergunta, o por que me persegues, né? Feita pelo próprio Cristo. Apenas pelo fato de vivermos num mundo estruturado por processos miméticos e vitimários, dos quais todos nós nos beneficiamos sem o saber, somos todos cúmplices da crucificação. A ressurreição faz com que Pedro e Paulo aprendam, e depois deles todos os crentes, que todo enclausuramento na violência sagrada é violência contra o Cristo. O homem não é jamais vítima de Deus. Deus é sempre a vítima do homem. Então ele invertendo, né? Ele vai mostrando que assim, a gente sempre faz outras vítimas, que são os nossos irmãos, né? Só que todos eles são filhos de Deus, então é como se de certa forma Jesus sempre fosse continuamente crucificado, apesar dele ter justamente vindo aqui para que não houvesse mais sangue derramado dos irmãos. Então, mas aí ele está brincando com isso, né? O homem não é jamais vítima de Deus. Não é que Deus castiga os homens, é que os homens castigam Deus através desse mal que eles fazem aos filhos de Deus, que são seus irmãos. Deu para entender, né? Aí agora ele vai caminhar para a gente. Agora a gente está terminando o livro. Caminhando aqui para a conclusão final, da conclusão mesmo. Minha pesquisa só é teológica de forma indireta, por intermédio da antropologia evangélica, que me parece ter sido por demais esquecida pelos teólogos. Para torná-la eficaz, eu a segui tanto tempo quanto foi possível, sem pressupor a realidade do Deus cristão. Nenhum apelo ao sobrenatural deve romper o fio das análises antropológicas. Dando uma interpretação natural, racional de dados percebidos antigamente como pertencendo ao sobrenatural, Satanás, por exemplo, a dimensão apocalíptica do Novo Testamento, a leitura mimética amplia, na verdade, o campo da antropologia, mas, diferentemente das antropologias não cristãs, ela não minimiza o domínio do mal sobre os homens e sua necessidade de redenção. Então ele fala que a leitura mimética amplia o campo da antropologia. Só que ela reconhece o domínio do mal sobre os homens e a sua necessidade de redenção. Certos leitores cristãos temem que essa ampliação invada o domínio legítimo da teologia. Acredito, ao contrário, que desacralizando certos temas,
mostrando que Satanás existe de início enquanto sujeito das estruturas da violência mimética, estamos pensando junto com os evangelhos e não contra eles. É preciso observar que a ampliação antropológica se produz à custa de domínios que os teólogos atuais, mesmo os mais ortodoxos, têm tendência a negligenciar, pois eles não conseguem mais integrá-los em suas análises. Eles não querem reproduzir pura e simplesmente as leituras antigas, que não dessacralizam suficientemente a violência, tampouco querem suprimir textos essenciais em nome de um imperativo de demitização positivista e ingênua no sentido de Bultmann. Assim, permanecem calados. A interpretação mimética permite sair desse impasse. Longe de minimizar a transcendência cristã, a atribuição de significações puramente terrestres, racionais, a temas como Satanás ou a ameaça apocalíptica, torna mais atuais do que nunca os paradoxos de Paulo sobre a loucura e a sabedoria da cruz. Parece-me que é na relação com os textos mais espantosos de Paulo que já se esclarece e que amanhã irá se esclarecer mais ainda, como pressente Gilbert, a verdadeira demitização de nosso universo cultural, aquela que só pode vir da cruz. E aqui ele vai citar vai fazer uma citação da Bíblia e eu vou terminar. E essa citação é assim. Está em Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Bom, é isso, gente. Terminamos finalmente aqui esse livro. Então, no final desse livro, né, na conclusão, o Girard expande bastante, né, essa consciência da cruz, né, que acontece através do episódio da Paixão de Cristo. Ele mostra que esse entendimento, né, sobre a inocência da vítima e sobre a inconsciência dos perseguidores, né, de acreditar piamente na culpa da vítima, que o conhecimento sobre como essa dinâmica que chama ciclo mimético, né, ou mecanismo do bode expiatório, o mecanismo vitimário, sobre entender como isso acontece, né, traz, como a gente viu aqui na leitura desses vídeos, traz um norte, né, um referencial, como se fosse uma bússola, um mapa, para a gente poder avaliar os nossos desconfortos com as outras pessoas, né, usando a lente da teoria mimética e percebendo principalmente as nossas projeções, né, os nossos complexos de superioridade, de inferioridade, o nosso orgulho e tudo isso, né, nossos pecados. Então, nesse nível psicológico, a teoria mimética ajuda muito a gente a evitar entrar em contatos diretos com os nossos modelos, né? Percebendo que onde que esse mal está em nós, né? E aí, se a gente está sendo pesquisadores, né? Trabalhando como pesquisadores em outros campos, né? Tem muitos outros campos da teoria mimética que são muito
frutíferos para esses diálogos, né? Os campos do saber, desculpa. Então, como por exemplo, a história, né? O campo da história, da filosofia, da literatura, do direito, da psicologia, da pedagogia, né? São campos aí muito interessantes para a gente pensar. Campos dos estudos também, de gênero, estudos feministas, muitos outros campos também, né? São muito interessantes aí para traçar diálogos com a teoria mimética. E aqui no final ele coloca, né, as conversões de Pedro e de Paulo, ele coloca que dentro dessa conversão tem essa percepção, né? Eu também estava no grupo, né? Eu também estava no grupo ali no contágio mimético. Então é isso que a gente vai reconhecendo. Isso traz um ganho também profissional para as nossas relações de trabalho, né? Isso poderia trazer outros ganhos, né? Conforme essa consciência vai se espalhando aí, vai se pulverizando, né? Se espalhando, sendo absorvida, sendo refletida por vários campos do saber em várias instituições. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa jornada. É um livro bem marcante. Espero que tenha feito vocês pensarem bastante. Forte abraço e até a próxima.